Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, nos conceda a sua infinita bondade, misericórdia e graça. Quero meditar aqui no texto da Palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão do além do mar e da Síria, e esses que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu-se e pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Porventura, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Aqui eu quero falar de uma coisa muito importante, de um tema muito importante, nessa tarde que talvez vai ser de grande despertamento para a minha, para a sua e para a nossa vida. Tema dessa mensagem: onde estão as tuas reservas de oração para os tempos difíceis? Isso é uma pergunta muito séria. Você tem reserva de oração para tempos difíceis? Se você não tiver, eu te aconselho a encher o teu vaso bem cheio, porque você vai precisar, porque os tempos serão muito difíceis e apertados, e nós vamos precisar ter reserva, porque sem reserva, com vaso pela metade somente, ou menos da metade, você não vai conseguir vencer. Imagine que o líder Josafá, quando vieram lhe dar avisos que uma numerosa multidão, uma grande multidão, estava vindo contra ele. Ora, o inimigo de nossas almas, ele não trabalha a favor de nós, mas ele trabalha contra nós. E é por esse motivo mesmo que nós temos que ter nossas armas espirituais bem armadas, bem preparadas para vencê-lo. Os inimigos de Josafá aqui eram inimigos carnais. Os nossos inimigos são inimigos espirituais. Imagine se Josafá não fosse um homem preparado, não fosse um homem que buscasse a Deus, não fosse um homem de oração, um homem de temor, um homem de compromisso com Deus. Ele iria se desesperar facilmente quando deram-lhe o aviso que uma grande multidão estava vindo contra ele e não a favor dele. Ei, está preparado para os inimigos que vão vir contra a sua vida? Você está bem preparado, bem armado contra os inimigos que virão contra a sua vida? Onde estão as tuas reservas? O tempo vai apertar, os dias vão ficar apertado, difícil. Onde estão as tuas reservas para tempos difíceis? E a pergunta que eu faço aqui nesse texto é: e se Josafá não tivesse reserva preparada de oração? Seus inimigos carnais, aqui eram inimigos carnais, o teriam vencido. Mas Josafá era um homem de oração, um homem de atitude, um homem que buscava a Deus, um homem de temor, um homem de compromisso com Deus. Ele tinha qualidades.
indispensável na vida de um obreiro, de uma obreira, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus. Quando os teus inimigos vierem contra ti, você tem reserva de oração preparada? Como é que está o nível da sua intimidade com Deus? Como anda o nível da sua comunhão, da sua intimidade com Deus? Como está o seu vaso? Está na reserva? Ou não tem nada? Ou está abaixo da reserva? Se tiver na reserva, você consegue fazer alguma coisa, mas o aconselhável é enchê-lo todo. Aleluia! É enchê-lo todo. Vieram dar um aviso a Josafá. Muitas das vezes as pessoas pintam pavão, né? Enfeitam o pavão, aumentando um pouquinho. Tá lógico, os inimigos são grandes. Mas, diz a Bíblia, que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Vieram dar o aviso aqui a Josafá. Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Ô Josafá, eles já estão aqui. O que você vai fazer, Josafá? Eles já chegaram, já estão aqui, os inimigos já estão aqui. E se Josafá não fosse um homem de oração? Quando o homem de oração, quando o homem ora, quando a mulher ora, nada pega ele de surpresa, nenhum inimigo pega ele de surpresa. Por quê? Porque ele é bem preparado, ele tá preparado, ele está com o vaso cheio, ele está com a botija cheia para enfrentar os inimigos. Aleluia! Como é que está o nível da sua intimidade com Deus? Está baixo? Eu aconselho você a subir o nível da sua intimidade com Deus e a buscar mais o Senhor, a clamar mais ao Senhor, porque os tempos vão ficar difíceis, os inimigos não estão brincando. Desça até a olaria de Deus, desça um pouquinho lá embaixo na olaria de Deus e vai encher o teu vaso. Se ele estiver na reserva, quando está na reserva, normalmente a tendência é ele baixar. Mas se ele está na reserva, você pode completá-lo nessa tarde ou nessa noite e enchê-lo. Para quando os seus inimigos vierem contra você, você ter alguma coisa para lutar contra eles. Aleluia. 3 atitudes de Josafá estão no versículo 3. Primeiro, ele temeu. Não que ele tinha medo. Não tinha medo. Porque ele sabia que Deus, o Senhor dos Exércitos, está com ele. Ei, não tenha medo dos inimigos quando vier te afrontar. Se você é um homem de oração, é uma mulher de oração, fique tranquilo, fique tranquilo. Deus é contigo para te dar vitória e vai lhe dar livramento. As 3 atitudes. Primeiro, ele temeu. Depois, ele buscou o Senhor. E terceiro, apregoou um jejum em todo Judá. 3 atitudes que o líder Josafá tomou. E eu te faço uma pergunta: quais são as atitudes que você tem tomado quando os inimigos vêm te afrontar? Quando os inimigos vêm te afrontar, qual é a sua atitude? Quais são as suas atitudes? Você precisa ter as atitudes de um verdadeiro líder. Você tem que ser um homem de oração. Você tem que ser um homem de oração, um líder de oração, uma mulher de oração. Para quando os inimigos vierem te afrontar, você ter, aleluia, alguma coisa para lutar contra ele. Essas aqui são 3 atitudes. Sem essas 3 atitudes, ninguém vence o inimigo. Então são as 3 atitudes. E outra coisa, versículo 3. As 3 atitudes dele foi rápida, foi urgente. Sabe por quê? Porque o negócio era urgente, porque os inimigos já estavam ali para guerrear contra o homem de Deus. Então tem que ter atitude rápida. Se você não tiver atitude hoje, nessa tarde, nessa noite, rápida, você não vai conseguir vencer os seus inimigos. Não deixe os seus inimigos te amedrontarem, colocar medo em você, mas vença-os. Vença-os com as armas espirituais que você tem nas mãos. Quais são as armas que você tem na mão? Josafá tinha aqui armas indispensáveis nas mãos. Era um homem de oração, portanto ele estava com a sua botija cheia.
Ele tinha reserva para poder lutar. Ele estava bem abastecido para lutar. O versículo 3. Ele apregou um jejum em todo Judá. Uma convocação. Ele fez uma convocação para todo mundo vir junto com ele para a peleja. Ei, não deixe o seu líder sozinho na peleja diante dos inimigos, mas entre na peleja com ele. Aleluia. Encha também o seu vaso, tenha reserva também de oração na sua vida, para você entrar na peleja junto com o seu líder. Não deixe o seu líder morrer na batalha sozinho e você ficar de longe observando ele ser derrotado e depois ficar zoando da cara dele. Mas entre na batalha junto com ele, entre para lutar, entre para guerrear. Aleluia. Onde estão as tuas reservas de oração, homem de Deus? Onde estão, mulher de Deus, mulher que ora, as tuas reservas de oração para tempos difíceis? Os tempos aqui eram difíceis, porque o inimigo ele vem com intenção. A Bíblia Sagrada diz que o ladrão vem para matar, roubar e para destruir. Então o ladrão que é o diabo vem com intenções. Esses inimigos carnais aqui vieram com intenções contra o homem de Deus. Mas o homem de Deus estava preparado, bem armado, bem revestido. Aleluia. Ele tinha reserva de oração, porque ele era um homem que buscava Deus. Fique tranquilo, se você é um homem que busca Deus, se você é uma mulher que busca Deus, nada vai te intimidar, nada vai te afrontar. Onde estão as tuas reservas de oração para tempos difíceis? Uma pergunta. Alguém com meio tanque de gasolina, meio tanque, ou na reserva, meio tanque tudo bem, mas se estiver na reserva, ele consegue ir de Barra do Piraí até São Paulo? Não vai. Na reserva, ele consegue ir até o Rio de Janeiro? Não vai. A reserva, muitas das vezes, ela é só para algumas emergências. Para algumas emergências, a reserva serve. A reserva não serve para ir muito longe, mas para algumas emergências, ela serve. Então, a emergência era ali, o momento da emergência era ali. Então, Josafá tinha ele tinha reserva de sobra. A emergência... a reserva serve exatamente para uma emergência rápida. E Josafá tinha reserva de oração para uma emergência rápida. Sabe por quê? Porque os inimigos já estavam ali. Os inimigos podem estar até aí, te afrontando agora. Mas se você tem reserva de oração, vença-os. Tenha atitude. Tenha postura de um grande líder. Aleluia. Aleluia. E todo Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Veio todo mundo que morava na redondeza, se ajuntou, e não deixaram o homem de Deus sozinho. Ei, não deixa o homem de Deus sozinho numa peleja, entra junto com ele. Quando você vê o homem de Deus, o seu líder, numa peleja sozinho, lutando contra os inimigos, não deixa ele ficar sozinho na peleja e fica de longe batendo palma para os inimigos vencê-lo. Não, entre junto com ele. Tenha atitude que Josafá tenha. Tenha coragem que Josafá tenha. Onde estão as tuas reservas? Você está preparado? Se prepare. Se prepare, porque o caldo vai entornar. O caldo vai entornar. Vai apertar as coisas e você precisa ter reserva de oração guardada. Você tem? Como é que está o seu odre? Está com 10% só? Te aconselho ele chegar pelo menos 25, 50, 75, 100. Encher, porque vai apertar. 1 Samuel capítulo 16. O Senhor tinha uma missão para o profeta Samuel. Ele disse para Samuel, Samuel, vem, enche o teu vaso e enviar-te-ei à casa de Jessé, o Belamita. Porque dentre os seus filhos, no meio dos seus filhos, eu vou fazer deles um rei. Samuel, ele não foi vazio. Ninguém pode ir vazio. Mas tem que ter alguma coisa no seu vaso. Seu vaso precisa ter alguma coisa. A ordem de Deus é, primeiro você venha. Você vai receber instruções, orientação. Depois você enche. Segunda coisa. A terceira coisa, agora eu vou te enviar.
Como é que você tem ido? Tem ido só com tanque abaixo da reserva, nem na reserva está? Se você não estiver nem na reserva, você está ruim. Mas se você estiver pelo menos na reserva, já tem alguma coisa para você enfrentar o inimigo, você já tem alguma coisa disponível para vencer os inimigos. Vença os seus inimigos com aquilo que você tem. Encha o teu vaso. Aleluia. Desça na olaria de Deus. Deus precisa de você. Aleluia. E ele começa a fazer uma oração no versículo 6. Ele faz uma oração a Deus, reconhecendo a soberania de Deus nos céus. Pede reforço a Deus através da oração. Olha aí. Ele já era um homem de oração. Ele entrou mais uma vez no Santo dos Santos para pedir a Deus reforço. Aleluia. Para ele poder enfrentar os inimigos. Final desse texto. Todos nós já conhecemos de cor. Qual foi a quarta e última atitude de Josafá para vencer? Ele convoca os levitas para a guerra. Levita, ei, você é homem de Deus. Ei, levita, você não foi chamado só para cantar, não. Você não foi chamado só para adorar, não. Você não foi chamado só para ficar no templo adorando, não. Mas você foi chamado para entrar na peleja junto com o seu líder. Aleluia. Junto com o seu comandante. Não deixe ele sozinho. Você também é homem de Deus. Você tem reserva também. Então junta a sua reserva com ele. Junta a sua reserva que você tem com a reserva dele. Aleluia. E juntos vocês se tornarão imbatíveis, mais forte. Ele convoca os levitas. Foi a quarta atitude dele. E coloca os levitas na frente do exército. E venceram cantando. E eu fecho essa mensagem dizendo: onde estão as tuas reservas de oração? Se você não tem, eu te aconselho a descer lá na olaria de Deus, capítulo 18 de Jeremias. Desça lá na olaria de Deus. Deus precisa falar com você, homem de Deus. Mulher de Deus, Deus precisa falar com você, porque se os dias apertarem na terra, se você não tiver nada, os inimigos vão te derrotar. Vai te vencer. Os teus inimigos vão te vencer. Mas você precisa vencer os inimigos. Aleluia. Faço de novo a pergunta. Onde estão as tuas reservas de oração para dias difíceis? Ou para tempos difíceis? Tem não? Você não tem. Desça na olaria de Deus hoje, enquanto é tempo. Traga o seu vaso. Não importa, se tiver com 5%, encha ele, complete ele. Porque você vai precisar dele na caminhada. Porque na caminhada todo dia vai ter inimigo para te afrontar. Todo dia vai ter inimigo para te afrontar. Mas se você tiver, aleluia, reserva de oração, aleluia, os inimigos podem até te afrontar, afrontar você. Mas você vai vencê-los. Tenha atitude. Assim como Josafá teve. Tenha atitude assim como Josafá teve. Encha o teu vaso. E depois Deus vai te enviar. Vazio. Deus não envia ninguém vazio. Mas é cheio. Porque cheio incomoda. Aleluia. Cheio incomoda. E estando cheio, você pode emprestar para alguém que está vazio. Você pode completar. Aleluia. Onde estão as tuas reservas de oração para tempos difíceis? Amém? Que o Senhor te abençoe na pessoa bendita, sacrossanta de Jesus Cristo, seu Filho, aquele que vive e que reina para sempre. Aleluia.